Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para todos os 62 municípios do estado, através do nosso sinal na antena Sky, canal 413, e em 22 municípios no nosso sinal HD pelo canal 13, também os canais a cabo 518. Eu sou Neto Cavalcante e hoje o nosso programa recebe o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira, que já está aqui nos estúdios. Helder, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir falar de saúde aqui no Band Entrevista. Olá, Neto, boa noite. É um prazer, uma satisfação poder falar com a população de um assunto que para a gente é tão caro e num momento tão oportuno, né? Explica para a gente primeiro, só para posicionar quem está em casa, qual é a atribuição da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto. A Fundação de Vigilância em Saúde ela é uma fundação estadual e a principal atribuição da FVS hoje em dia é normatizar e trazer diretrizes para que os municípios façam vigilância dos agravos, principalmente dos agravos que são endêmicos ou algum surto que aconteça, a gente precisa ficar alerta, emitir esses alertas para que os municípios façam o enfrentamento. E dentro da sua função na vigilância ambiental? A vigilância ambiental ela tem algumas atribuições, dentre elas, por exemplo, a vigilância de doenças que são transmitidas por vetores, como grandes endemias que a gente tem aqui, malária, dengue e outras arboviroses que a gente monitora com frequência, além de também trabalhar com animais peçonhentos, vigilância da qualidade da água, entomologia de modo geral. Você citou, primeiramente, para falar da FVS, sobre doenças endêmicas. O que são doenças endêmicas? A gente tem um grupo de doenças aqui, Neto, que acontecem durante todo o ano e que são frequentes em vários municípios. Então, por exemplo, malária é uma endemia na Amazônia, é uma doença que acontece normalmente durante todo o ano. Tem alguns momentos do ano que a gente sabe que ela vai dar uma aumentada, que a gente chama isso de período sazonal. Assim também dengue, que também é uma endemia aqui no estado do Amazonas e que acontece também em pelo menos 50 municípios atualmente e que tem também essa sazonalidade bem marcada. E essas doenças são aquelas que todo caso que é diagnosticado tem que ser avisado à autoridade em saúde, né? Que são, como é que fala? Informe compulsório, alguma coisa desse tipo, né? Na verdade, esses agravos, essas doenças, elas têm notificação compulsória. Notificação, perdão. Então, Neto, é importantíssima essa fala porque o sistema de saúde ele só funciona se os casos forem notificados. Então, por vezes a gente tem alguma situação que o município está com aumento de casos de dengue, por exemplo, mas ele não notificando isso no sistema próprio do Ministério da Saúde, a gente não fica conhecendo. Então, as ações vão demorar mais para serem iniciadas. Então, para os gestores isso é muito importante, que eles usem o sistema, alimentem o sistema, para que a gente possa ser direcionado às ações de enfrentamento e aí diminuir a proporção que isso pode tomar. Isso dá justamente informação, resposta, né, até para definir quais são esses períodos sazonais pela quantidade de casos, né, em cada época do ano. Exatamente, exatamente. Faixa etária também deve ser informado, porque a gente sabe que tipo de ação a gente vai usar, se é mais com crianças, em escolas, ou se a gente tem que fazer uma ação mais com os trabalhadores de saúde ou com trabalhadores homens, mulheres. Então, toda a informação que um sistema como o SINAM, que é o sistema que a gente usa, é importante. Então, o gestor tem que ficar atento e manter ele sempre atualizado. E agora a gente está entrando no mês de março, qual é o período sazonal, qual é a doença endêmica agora que mais preocupa? Até maio a gente vive um período que é a sazonalidade das arboviroses, dentre elas dengue, zika, chikungunya, que são as doenças que são transmitidas pelo Aedes. De quando até maio, perdão, Helder? Geralmente de novembro a maio. Isso coincide com o período chuvoso, né? Isso varia de ano para ano, mas aproximadamente ela inicia em novembro e vai encerrando ali pelo mês de maio. E é porque ela está muito relacionada com essa disponibilidade de maior chuva e, consequentemente, dos criadores do mosquito. Arbovirose, se falou. Arboviroses são doenças que são transmitidas por artrópodes. Então, por exemplo, dengue transmitida por um mosquito, que é da classe dos artrópodes, lá dentro da biologia. E aí aqui tem até música aqui do nosso glorioso compositor Maca, que fala que o defensor da Amazônia é o mosquito da malária.
Porque a gente tem relatos históricos aí de muita gente que não conseguiu se fixar na Amazônia por conta justamente das arboviroses, por conta dos mosquitos que transmitem doenças, né? E aí, para citar, tem a malária, o que mais que tem que preocupa aqui, Helder? A gente tem um relato esse ano específico. Malária é arbovirose? Com Perdão. certeza. Sim, né? Na verdade, a gente não considera uma arbovirose porque o plasmódio não é um vírus. Mas isso é uns detalhes lá da biologia que é um pouco mais complexo. Mas é uma doença importantíssima aqui. A gente é o estado que mais tem notificações de malária do Brasil. A gente tem um programa específico de eliminação de malária pelo Ministério da Saúde, que a gente aqui no Amazonas tem responsabilidade completa sobre isso, porque sendo o estado que concentra quase a metade dos casos, se o Amazonas não fizer a lição de casa, o Brasil fatalmente não vai ter sucesso nessa missão que ele tem de eliminação. Então é uma doença importantíssima para a gente. E aí você citou a questão da dengue, né, com o Aedes aegypti, mas a gente tem ouvido falar muito agora, e o número de casos crescentes, assim, até em comparação com outros anos, que é a febre oropouche. O que vem ser a isso e qual é o vetor? A gente tem, desde o ano passado, algumas notificações começaram a acontecer com um aumento de casos, principalmente no município de Humaitá, foi onde acendeu esse alerta para a FVS. A Fiocruz de Rondônia fez esse diagnóstico e nos alertou. A gente então começou a fazer uma busca mais detalhada sobre esses casos, um refinamento das análises, e a gente verificou que agora, em 2024, a gente tem a circulação desse vírus de maneira importante aqui na capital. A gente já tem quase 1.400 casos já confirmados, inclusive por laboratório, com PCR, informando que a gente tem circulação realmente desse vírus aqui no estado do Amazonas. Não só Manaus, mas com muitos casos concentrados aqui na capital. É uma arbovirose, ela é transmitida por na verdade, uma mosca, uma mosca bem pequenininha que a gente popularmente chama de maruim ou meruim, dependendo do município. Ela está muito ligada à matéria orgânica, geralmente ela cria melhor, vive melhor em ambientes florestais, silvestres, então áreas de sítio, próximos a igarapés, ou uma área verde que tenha próximo das casas. O que aconteceu aqui em Manaus foi justamente isso. A maioria dos casos, ou quando iniciaram seus casos, eles iniciaram pelo bairro do Tarumã, que tem uma área verde mais preservada, que é característica desse inseto. E para que um inseto aqui comece a transmitir, ele precisa que um indivíduo tenha a doença e esteja aqui na região, né, sendo contaminado assim como o Aedes, com o caso da dengue também? Em geral, é dessa maneira que acontece. Um indivíduo doente vai ser picado por um vetor e esse vetor vai fazer um processo de maturação daquele parasita e depois vai inocular em outra pessoa. Porque esses vetores, que são hematófagos, que precisam de sangue para poder amadurecer os ovos, eles precisam dessa alimentação, dessa picada para pegar o sangue, amadurecer seus ovos e continuar o ciclo de vida do vetor. Então, nessa passagem de uma pessoa para outra é que ocorre a transmissão do vírus. E existe alguma preocupação também de controle para que ele não se espalhe para o resto do Brasil? Como é que é o trabalho a partir do momento do diagnóstico e de conhecer, por exemplo, você me citou que sabe que os primeiros diagnósticos que a doença está vindo ali de Rondônia, subindo, né, do sul por Humaitá, já está aqui na capital. A gente já tem, na verdade, relatos de surtos aqui na Amazônia desde os anos 80. Então já tivemos surtos de oropouche no Pará, no Acre, em vários municípios mesmo do Amazonas, em Manaus nós já tivemos surtos de oropouche. É uma doença que tem um ciclo silvestre, na verdade. O vírus ele também vive nos animais silvestres, principalmente preguiças, macacos. Ele é capaz de sair desse ciclo silvestre e migrar para esse ciclo mais urbano, dependendo da disponibilidade desses animais, próximo das casas e próximo de indivíduos que vão ser picados pelo vetor. Então é um ciclo um pouco mais complexo do que da dengue, porque da dengue geralmente ela acontece no perímetro urbano e não depende mais de ter uma área verde, porque ela já está bem adaptada a esse ambiente mais urbano, mais de cidade. Oropouche não, ela precisa ainda desse vínculo com a floresta, digamos assim.
E tem casos de morte, investigação por morte também? A gente tem uma notificação de óbito por uropúcio, mas a gente ainda precisa investigar muito, porque em geral é uma doença que ela progride de uma maneira muito benigna. Apesar dos sintomas serem bem pesados, bem debilitantes para o indivíduo, geralmente o prognóstico é um bom prognóstico. O indivíduo não desenvolve sequelas ou então ele não vai a óbito. Mas existe essa notificação que a gente está investigando junto com o Ministério da Saúde. Ontem o Ministério da Saúde promoveu um dia de massificação de informações sobre a dengue. A Fundação de Vigilância em Saúde também faz a sua parte aqui também de orientação, né? Exatamente, né? Esse é um dia importantíssimo para o Brasil, para o Amazonas e para todos os municípios que têm circulação do vírus dengue. A gente sabe que muitos estados já decretaram emergência por causa desse vírus, por causa dessa doença, e a gente precisa também fazer o dever de casa. A gente sabe, pelos dados que a gente coleta, que a maioria dos criadores do mosquito está ou dentro de casa ou no quintal. Então, é possível que a população nos ajude na eliminação desses criadouros, e quando você elimina o criadouro do mosquito, você está eliminando também a possibilidade de transmissão do vírus naquela comunidade. Então, esses dias de mobilização junto com a população são importantíssimos. Eu sempre digo que a gente só faz saúde pública se a gente trabalhar junto, serviço público e população. É uma coisa que tem que ter parceria para dar certo. E como é que a população, como é que tem abraçado essas informações e esse trabalho? Porque é voluntário, né? Você precisa tirar um tempo do seu dia e não é muito, né? A campanha fala em 10 minutos que você tira para ir ali ao redor da sua casa e verificar se tem algum local que possa proliferar o mosquito, né? Já há alguns anos a gente faz essa campanha que a gente trabalhou junto com a Fiocruz, é uma iniciativa da Fiocruz, do Ministério da Saúde, chama 10 minutos contra a dengue, como você disse, que é justamente você tirar 10 minutos na semana, né, nem no dia, dar uma olhada lá no teu quintal, verificar se você tem algum criadouro, algum depósito que está acumulando água e tentar eliminar. Se for um criadouro muito grande, se você não tem a possibilidade de eliminação, faz um contato com o agente de saúde, ele é treinado, ele vai saber como proceder e aí vai fazer eliminação, esgotamento ou, quando não é possível, tratar com larvicida. A população tem recebido essas campanhas sempre muito bem. Realmente a gente precisa, na verdade é uma coisa contínua, não dá para a gente fazer uma única campanha no ano, a gente precisa trabalhar com a população. Recentemente a gente tem trabalhado muito com mídias sociais, Instagram, Facebook, essas mídias mais modernas, digamos assim, também fazem muita diferença porque, principalmente o cidadão mais jovem, é muito ligado a esse tipo de informação. Então a gente precisa também trabalhar nesse público-alvo. O celular está sempre à mão, né? Provavelmente, muito provavelmente, quem está assistindo a gente agora está com um controle remoto na mão e o celular no outro, ali nos ouvindo, mas também podendo, uma hora ou outra, olhar no celular ali as redes sociais. E além de poder compartilhar essa informação dentro do seu grupo de amigos, de vizinhos, a gente viveu um momento que a gente teve muito compartilhamento de fake news. Sim. E isso impactou de forma negativa, mas é importante que essas mídias também, elas podem disseminar informação de qualidade, é isso que a gente espera quando faz esse tipo de publicação. Helder Filgueira, ele é chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, RCP. Aqui no Band Entrevista a gente vai fazer uma breve pausa e volta em 2 minutos. Estamos de volta aqui no programa Band Entrevista, na tela da Band Amazonas, recebendo Helder Filgueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS RCP. Helder, a gente falava no primeiro bloco sobre doenças como a dengue e a gente comentou sobre malária, sobre uropouche, mas a dengue tem um diferencial aí porque já tem uma vacina e essa vacina já está disponível ao público aqui no Amazonas. A gente trabalha o controle da dengue de diferentes frentes, digamos assim. Então, até ano passado, na sazonalidade passada,
a forma mais efetiva que a gente tinha para controlar a doença era a eliminação dos criadouros, principalmente esses domésticos, como a gente já comentou. Mas esse ano, com a incorporação dessa vacina pelo Ministério da Saúde, a gente tem mais uma ferramenta para fazer o controle da doença. O estado do Amazonas já recebeu as primeiras doses. Por uma questão de produção do laboratório, de quantitativo, a gente sabe que tem muita procura por esse imunizante no país todo. Então, o Ministério distribui inicialmente doses que são suficientes para atender alguns municípios e também uma faixa muito específica. Por enquanto, as doses vão atender as crianças de 10 e 11 anos e essa vacinação ela tem uma característica que ela precisa ser administrada em 2 doses. Então, a criança vai tomar a primeira dose, o indivíduo vai tomar a primeira dose e 30 dias depois precisa de uma segunda dose de reforço. Então, é importante que a população procure os postos de saúde, fique atento ao calendário que é divulgado pelas prefeituras e se vacine, porque a gente agora tem mais uma ferramenta que a gente precisa valorizar. A gente, infelizmente, tem a notificação de 6 óbitos já por dengue pelo Ministério da Saúde, que ainda estão em investigação. Então, a gente precisa lembrar que dengue é uma doença, apesar de muito frequente, a gente sabe que muita gente já teve dengue, tem sintomas bem brandos, mas ela é uma doença que pode agravar e que pode levar o indivíduo a óbito, principalmente crianças e pessoas mais idosas. E a dengue não tem aquela história de que só pega uma vez, ou que se já pega uma segunda já é hemorrágica? Como é que é isso? A gente tinha essa, digamos, teoria de que a segunda dengue pode ser mais grave, mas alguns estudos já mostraram que isso não se provou sendo uma verdade. O que a gente tem é que... E pode pegar uma terceira e quarta vez? Exato, você pode pegar 4 vezes, porque são 4 sorotipos diferentes. Então, se o indivíduo pega dengue do tipo 1, ele fica imune a esse sorotipo de dengue, mas ele ainda pode pegar dengue 2, 3 e 4. Então, teoricamente, o indivíduo pode pegar dengue 4 vezes na vida. Desculpa. Pode continuar. Não, essa vacina, eu ia destacar que essa vacina que está sendo distribuída pelo Ministério da Saúde, ela mostrou ser eficiente contra os 4 sorotipos. E tem uma investigação de qual é o sorotipo que está incidido agora aqui no estado? A gente tem circulação já comprovada pelo LACEN Amazonas de circulação de dengue 2 e dengue 1, que são os 2 sorotipos mais frequentes aqui. A gente teve algumas notificações de dengue 3, mas não apareceram mais esses casos. É hemorrágico que fala ou já não usa mais essa nomenclatura? A gente usa hoje em dia o termo dengue grave, porque aquela mesma primeira dengue que você tem, ela pode se agravar e evoluir para um quadro hemorrágico. Então não são como a gente pensava anteriormente, que eram 2 tipos de doença. Na verdade é uma mesma doença que pode, numa pessoa, evoluir com um quadro bem leve, mas numa outra pessoa pode evoluir num quadro que pode dar uma hemorragia grave. E aqui mesmo na Band, nos nossos telejornais, foi exibida uma reportagem com a preocupação da automedicação por conta da dengue, que tem algumas drogas que acabam, em vez de amenizar os sintomas, piorando, né? Justamente fazendo com que a doença até possa evoluir. E aí a importância de procurar um médico aos primeiros sintomas, né? O brasileiro tem essa mania de automedicação, né? A gente sempre recomenda que a pessoa busque o serviço de saúde, uma OBS ou, dependendo dos sintomas, um pronto-socorro de forma mais emergencial. A gente já sabe quais são aqueles sintomas clássicos de dengue, que é geralmente uma febre mais alta, dor atrás dos olhos, umas manchas vermelhas no corpo, coceira, mas não, digamos assim, dor de cabeça, mas não menospreze esses sintomas. A gente, se você começar a sentir, por exemplo, fortes dores abdominais, ou então se você está escovando o dente, observa que tem um sangramento na gengiva, isso pode ser alguns dos sinais de que você está evoluindo para um quadro mais grave e você deve buscar o mais rápido possível o auxílio num pronto-socorro. A gente falou da febre uropuxa no primeiro bloco. Os sintomas são semelhantes ao da dengue, não? Sintomas bastante semelhantes, na verdade. A gente até destaca que para o paciente e também para o profissional médico é muito difícil ele distinguir entre um agravo, entre uma arbovirose e outra arbovirose, porque principalmente no início dos sintomas elas são muito parecidas.
O que tem alguns detalhes de diferente entre dengue, por exemplo, que não é todo mundo que vai apresentar, mas é que dengue geralmente dá uma dor de cabeça que o paciente relata ser atrás dos olhos. No caso de Oropuxa... Quando olha para os lados parece que dói mais ainda. O nervo do olho, né? E aí no caso do Oropuxa não, as pessoas geralmente relatam uma dor na nuca. Mas isso é de paciente para paciente, não vai dar para o profissional fechar o diagnóstico por um relato ou outro. Então, a princípio, os sintomas são muito parecidos. O diagnóstico da dengue ainda é um desafio, a questão de ter laboratório disponível para isso? A gente tem, pelo LACEN Amazonas, a gente tem conseguido fazer, na verdade, muitas análises. A gente tem diagnóstico de aproximadamente 40% das notificações tem conseguido ser processada e confirmadas laboratoriamente. É claro que num município mais distante, talvez a amostra fique inviável até chegar aqui, porque a gente sabe das questões logísticas que não são fáceis no Amazonas. Mas a gente também tem nos guias médicos o critério clínico epidemiológico, que o médico também pode fechar pelos sintomas e também fazendo uma breve análise epidemiológica, considerando parentes que tiveram com a mesma doença, que foi comprovada, ou então se a circulação do vírus dengue está muito alta no município. Existem alguns critérios já bem estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E aí, ainda assim, são mais de 6 mil notificações aí de casos de dengue. A gente tem bem mais, de suspeitos de dengue, atualmente a gente tem quase 12 mil já casos notificados. Mas nisso, como não existe um sistema de Oropuxa, por exemplo, muitos desses casos a gente está vendo que não é dengue, que na verdade é Oropuxa, e estão entrando como caso suspeito de dengue por uma falha, uma dificuldade, digamos assim, do sistema do Ministério da Saúde. Mas depois a gente entra com a investigação para detalhar. E aí os casos confirmados aí já chegam em 2 mil? Os casos confirmados já passam, infelizmente, 2 mil casos. A gente precisa alertar que isso não acontece só na capital, isso acontece em municípios do interior do estado também, municípios, por exemplo, como Tefé, Coari, Lábrea, são municípios que têm uma incidência muito alta de dengue e que a gente precisa que esses municípios também estejam alertas, porque a gente sabe que a estrutura de apoio ao diagnóstico e também a estrutura hospitalar no interior do estado é um pouco mais frágil do que na capital. A vacina ela é direcionada ao público de 10 e 11 anos de idade, né? Isso o Ministério Público tem as suas justificativas, né? A justificativa que tem do Ministério da Saúde é que é quantidade de doses disponíveis no mercado, infelizmente. Eu vi até, desculpa, eu dei até uma crítica na internet. A internet é um terreno que tem assunto e isso fecha demais. E aí fazendo comparações até com a época da pandemia, em que em pouco tempo tinha uma oferta muito maior de doses do imunizante para a Covid-19 e é que agora para a dengue não tem tanto assim. E aí, aquela briga política, né, comparando a atual presidência com a passada. Na verdade, existe isso tem uma justificativa técnica, é até bem simples de explicar. Dengue faz parte de um grupo de doenças que a gente chama doenças negligenciadas. Resumindo, para a população entender, são doenças que a gente poderia ter mais investimento multinacional se ela fosse um problema de países mais ricos. Então, Covid era um problema dos países mais ricos do mundo. Então, houve um grande investimento para se desenvolver um imunizante para que a gente controlasse a doença o mais rápido possível. Dengue é uma doença que ela está restrita aos trópicos. Existem alguns casos na Europa, alguns casos nos Estados Unidos, mas muito poucos, ou seja, a indústria de produção, tanto de vacinas quanto de medicamentos, ou o que possa imaginar para enfrentar uma doença negligenciada, é mais forte quando você tem, quando acomete a população que tem mais recursos financeiros no mundo. Infelizmente isso é mercado. Tem até um termo, acho que até pejorativo, que falando de sarampo, doença de curral, né, que dá em países subdesenvolvidos. Exato, malária, dengue, esquistossomose e várias outras são doenças que a gente considera negligenciadas. O Ministério da Saúde, inclusive, agora criou um comitê que reúne vários ministérios
para poder trabalhar de forma multidisciplinar esses agravos. Que nem só de recursos da saúde a gente vai conseguir, nem só com esses recursos da saúde a gente consegue resolver essas doenças. Elas vão muito de educação, dengue, por exemplo, vai muito de saneamento básico, então são doenças que precisam de enfrentamento mais global, né, e do envolvimento de muita gente. Helder Figueira é o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS. Helder, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Band Entrevista. Acho que foi esclarecedor para falar desse momento delicado em que a gente está passando, com nossa população adoecendo, mas com campanhas também, né? Porque muitas campanhas educativas podem trazer uma solução, uma resposta rápida também. A gente sempre alerta o que a gente já comentou. Fazer controle de dengue é uma parceria entre o serviço público e a comunidade. A gente não consegue visitar todas as casas, não consegue verificar todos os quintais, então para isso a gente depende do indivíduo que está lá no dia a dia, tirando aqueles minutos, verificando, eliminando, você está contribuindo para a saúde não só dos seus familiares, mas dos seus vizinhos e controlando essa doença que infelizmente pode levar a óbito. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Band Entrevista. Obrigado você de casa também que nos acompanhou até agora. No próximo domingo a gente vai estar de volta aqui no Band Entrevista com outro assunto de muito interesse para você. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser.